Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa aula de hermenêutica. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da hermenêutica e estaremos falando de início sobre o Midrash. Vamos falar um pouco sobre o Midrash e o conceito de hermenêutica na teologia judaica. Bem, como eu disse, nós vamos falar sobre os princípios de hermenêutica na teologia judaica. E nós falamos na aula passada que a hermenêutica judaica ela tem um problema com a tradição oral, uma ênfase muito grande, uma valorização muito grande da tradição oral. Como vamos falar sobre Midrash e Talmud, nós devemos iniciar falando sobre essa ênfase da teologia, da interpretação judaica com relação à sua tradição oral. Bem, vamos falar sobre o Midrash. A palavra Midrash, ela aparece nas Escrituras? Sim, ela aparece no texto bíblico. Mas antes eu quero convidar a você a ler comigo o texto de Neemias capítulo 8 e do versículo 4 ao versículo 8 nós vamos ter a seguinte história bíblica. No texto, a Escritura nos diz que o escriba Esdras estava diante da multidão do povo de Israel. Isso depois do retorno do cativeiro babilônico, e quando ele estava ali, ele estava com o livro da lei de Deus, é o que nos diz o texto da Escritura. E Esdras, estando diante do povo, ele louvou ao Senhor. Depois de ter louvado a Deus, juntamente com os que estavam com ele, os levitas e o povo de Israel, a Bíblia vai dizer a partir do versículo 7, versículo 8, especificamente, que ele leu. O escriba Esdras leu a palavra de Deus, leram o livro da lei de Deus e interpretaram, explicaram a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ora, esta é uma das primeiras menções no texto bíblico em que se fala de interpretação após a leitura e explicação da palavra de Deus para o povo. Esdras, depois do cativeiro babilônico, começou a ler a Escritura para o povo, com o intuito de interpretar. Diante daquela situação, o povo estando em dificuldade devido ao cativeiro babilônico e o povo perder o conhecimento da língua hebraica, certamente Esdras estava fazendo uma explanação a partir do aramaico, uma interpretação do texto bíblico. Isso é importante para nós já de início, porque nós vamos observar que o escriba, o escriba Esdras estava com o livro da lei, Sefer, que é o livro, Sefer é livro no texto hebraico. E ele estava com o livro da Torá, Betorá, Sefer Betorá HaElohim. Ele estava com o livro da lei de Deus. E ele estava ali para explicar. Como eu disse, após esse contexto de regresso do cativeiro babilônico que Esdras começa a interpretar as Escrituras. E falando de interpretação, nós vamos, como eu disse, falar sobre o Midrash. O que significa Midrash? A palavra Midrash, ela aparece na Bíblia Sagrada, no texto de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 2. O Midrash, no texto hebraico, nesse texto de 2 Crônicas 13, 22, se refere a uma interpretação, uma investigação, a uma visão do que o texto bíblico tem a dizer para nós. A palavra Midrash vem de Drash, que significa interpretar. Sendo assim, a palavra Midrash, ela apresenta para nós a interpretação, a análise do texto da Torá apresentada pelos judeus. É uma interpretação do texto bíblico, é uma investigação do texto bíblico com ênfase na interpretação, na exegese do texto de acordo com o conceito judaico. O povo de Israel tinha a interpretação literal, tinha a interpretação alegórica e também a interpretação cabalística no período da Idade Média, já no século XIII. Mas no contexto aqui posterior a Esdras, no cativeiro babilônico, nesse período posterior ao cativeiro, surgiram os midrashes, as interpretações, surgiram no conceito judaico agora as novas investigações, os comentários do texto da Torá. A Torá é a lei de Deus e eles entendiam que a lei foi dada a Moisés, mas que também a tradição oral foi recebida por Moisés.
Assim acredita o judaísmo. E os midrashes, eles se classificam em três. Existem os midrashes que são apresentados como halachá, existe o midrash Haggadah e existe o midrash Peser. Esses três tipos de midrashes são interpretações do texto bíblico. Os midrashes halachá, que significa vida prática, a caminhada, a jornada do dia a dia, são aquelas leis instituídas para o povo de Israel a partir da tradição oral, em que apresentam uma legislação nesses códigos de leis para o povo de Israel se orientar. Estes códigos de leis têm como objetivo conduzir ou orientar a pessoa na sua vida desde o amanhecer até o entardecer, desde o nascimento até o final da sua vida. A halachá tem alguns conceitos ou algumas ordenanças que são fardos pesados, até mesmo difíceis de ser carregados pelos próprios judeus. Por exemplo, para o judeu existia 39 tipos de trabalho que não era permitido no sábado. Isso está registrado na halachá. E lá, entre esses trabalhos que não poderiam ser efetuados em um sábado, conforme a tradição do povo de Israel, era impossível até se carregar um lenço. Imagine só a que ponto chegou. Carregar um lenço em um sábado. Isso era contrário às tradições rabínicas, né? Não podia se carregar nem mesmo um lenço, porque isso iria de encontro às tradições que estavam escritas e que estão escritas na halachá. Além da halachá, nós temos a Haggadah, outro tipo de midrash. E a Haggadah, ela vai trabalhar sobre teologia, filosofia, medicina, a vida familiar, a vida sexual e outros pontos importantes da vida do ser humano. Então esses pontos são abordados dentro da Haggadah. E por último nós temos o Peser. O Peser é um outro tipo de comentário, é um outro tipo de midrash, aonde vai se dar uma grande ênfase nos oráculos, os oráculos nos textos bíblicos passados com ênfase para o futuro. Isto era mais visto entre os essênios na época de Qumran, nas épocas em que os essênios estavam aguardando a vinda do Messias. Então esse tipo de interpretação midrástica é vista entre os essênios. Além disso, nós temos o conceito alegórico, literal, os midrashes e o alegórico. O alegórico ele foi enfatizado mais no contexto do primeiro século antes de Cristo. Primeiro século antes de Cristo, especificamente no finalzinho do século, em Alexandria, no Egito, surge Filo de Alexandria com a ênfase alegórica. Ele dizia que a Bíblia, a Torá, deveria ser interpretada, não somente a Torá, mas a Taná como um todo, deveria ser interpretada não de forma literal, mas alegórica, porque a interpretação literal era para ter um entendimento superficial, para os leigos, mas aqueles que tinham um entendimento profundo das Escrituras interpretariam a Escritura a partir da visão alegórica. Então esse era o conceito de Fílon de Alexandria, que interpretava a Escritura de forma alegórica. Além do Midrash, nós temos o Talmud. O Talmud que é composto da Mishnah e da Gemara. E esse Talmud, a palavra Talmud, significa estudar. Daí vem a palavra Talmid. Talmid significa aluno. Talmidim, alunos. O Talmud, como eu disse, estudar, é uma composição da Mishnah, que é uma repetição dos estudos rabínicos, e também a Gemara. A Gemara ela é composta da Halachá e composta da Haggadah. Então a Haggadah e a Halachá fazem parte da Gemara dentro do Talmud babilônico. Como eu disse, existe o Talmud, que se refere aos estudos das tradições rabínicas. Vale ressaltar que existe o Talmud babilônico e existe o Talmud de Jerusalém. Porém, o Talmud de Jerusalém ele se perdeu na maioria dos seus escritos, restando apenas o Talmud por completo, o Talmud babilônico, que foi escrito e concluído por volta do 5º século da nossa era.
O Talmud, com a sua Mishnah e a Guemará, eram os registros das tradições orais do povo de Israel. E os fariseus, eles eram totalmente a favor da tradição oral, enquanto os saduceus não aceitavam a tradição oral. Entre os anos 60 a.C. ao ano 9 depois de Cristo, surge a escola rabínica de Hillel. E nos anos 50 a.C. ao ano 30 depois de Cristo, estava também presente em Jerusalém a escola de Shammai. Eram duas escolas de interpretações, uma liberal e a outra mais ortodoxa. A escola de Hillel era uma escola liberal e a escola de Shammai era uma escola ortodoxa. Vamos observar a partir de agora os ensinos de Paulo na hermenêutica apresentada por Paulo a partir da sua teologia. Paulo que estudou aos pés de Gamaliel, neto de Hillel, portanto Paulo estudou na escola liberal judaica. Passemos agora à hermenêutica paulina. Vamos estudar um pouco sobre o diálogo que Paulo tinha com a doutrina cristã. Vamos observar nas escrituras de Paulo a sua ênfase quando escrevia para o povo de Israel. Ele utilizava muito as passagens bíblicas. Quando ele escrevia para o povo grego, para os gentios, ele não fazia tanto uso da escritura hebraica, mas Paulo enfatizou bastante na sua teologia, escrevendo para o povo de Israel os textos do Antigo Testamento. Paulo era um homem bem preparado, estudado aos pés de Gamaliel, neto de Hillel, da escola liberal, e Paulo usou os produtos, as literaturas que ele tinha do seu tempo. Paulo, ele utilizou bastante nos seus escritos, e nós podemos ver isso quando ele escreve o seu texto de Romanos, capítulo 3 e versículo 23. Vamos ler. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse texto de Paulo, ele está baseando nas escrituras dos essênios, no texto do primeiro Qumran, capítulo 1 e o versículo 22. E também ele está se baseando no texto de Eclesiásticos, capítulo 25 e versículo 24, que assim nos diz: foi pela mulher que começou o pecado, e é por culpa dela que todos morremos. Observem que o texto de Romanos que Paulo escreve está vinculado ao texto de Qumran, como eu disse, e ao texto de Eclesiástico, que é um texto apócrifo. Paulo utiliza as fontes da sua época para enfatizar a natureza do pecado e a doutrina do pecado. Com isso, Paulo não estava dando uma ênfase à autoridade do texto apócrifo, mas ele estava utilizando a informação a partir de um texto conhecido do povo. Além de citação de textos apócrifos e aos essênios, Paulo também utilizava da teologia rabínica. De acordo com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 14, Paulo falando acerca do batismo, ele estava se baseando na literatura rabínica dos seus dias. Ele estava especificamente citando textos da Guemará que estavam no Talmud babilônico. Observamos que Paulo não somente aplicava a interpretação literal, mas também a interpretação alegórica. Se nós pegarmos o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 26, vamos observar a história de Agar e de Sara sendo apresentada de forma alegórica. Portanto, Paulo ele aplicou não somente a forma de interpretação literal, como também alegórica, e utilizou de algum tipo de literatura dos seus dias, como foi dito aqui, não somente na literatura rabínica, mas também na literatura extra-bíblica. Bem, por último nós vamos falar sobre a escola gramatical, conceito mais moderno, mas já entendendo um pouco da visão moderna da hermenêutica. A escola gramatical, ela enfatiza 4 pontos. Eu vou estar lendo os 4 pontos rapidamente para que você possa compreender o que trabalha a escola gramatical. Ela foi fundada por Ernest e ele enfatizava 4 pontos na interpretação bíblica. O primeiro,
Ele dizia que o sentido literal das Escrituras deve ser o primordial. Ele entendia que o sentido literal deve ser mantido e não devemos interpretar a Escritura de forma alegórica. O segundo ponto, ele entende que a interpretação alegórica e tipológica, elas devem ser evitadas, devem ser desaprovadas, como ele diz, exceto em casos onde o autor indique que ele pretendia associar outro sentido e não o literal. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto da escola gramatical é o seguinte: desde que a Bíblia tenha um sentido gramatical em comum com outros livros, esse deve ser apurado de modo semelhante em ambos os casos. Ou seja, ele compreende que a Bíblia ela é como os demais livros que devem ser entendidos de forma gramatical. Mas a Bíblia não é somente um livro comum que deve ser olhado com a visão unicamente física, mas ela é a palavra de Deus. E nós devemos aceitar as interpretações hermenêuticas, mas nem todas as regras da hermenêutica são suficientes para que nós possamos compreender tudo que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus é infinita. Por último, ele diz que o sentido literal não deve ser determinado por um suposto sentido dogmático. Não é o sentido dogmático que impõe o sentido às Escrituras. O sentido literal das Escrituras deve ser apresentado baseado naquilo que o autor pretendia transmitir. Bem, vemos assim que a escola gramatical tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Portanto, nem tudo que a escola gramatical ensina está correto. Vamos ficar por aqui na aula de hoje. Vamos continuar na próxima aula o nosso estudo da hermenêutica. Até breve!